Bom dia, dois! Bem-vindos a mais uma aula da EBD. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Jesus ser o caminho, a verdade e a vida, né? Vamos falar sobre o momento quando ele fala, né? Quando ele afirma isso. Bom, antes de irmos, né, de falarmos sobre esse momento, né, no qual ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém pode chegar ao Pai a não ser por ele, eu gostaria de voltar um pouquinho mais, né, porque esse momento em que ele fala isso acontece lá em João 14. Então eu gostaria de voltar lá para João 1 para nós falarmos para nós iniciarmos, né, essa reflexão. Lá em João 1, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Amém? Amém? Então, pessoal, nesses versículos nós podemos ver. Bom, então com esses versículos nós podemos ver que a vida, né, está nele e que a sua vida, né, a vida dele, nos traz luz, né? É a luz de toda a humanidade, né? Lá no versículo 4 diz isso. E além disso, diz que por intermédio dele, né, tudo que existe foi criado e que não existe nada que não tenha sido feito sem ele, né? Jesus, aqui também diz que no princípio era aquele que é a palavra, né? Então Jesus é a expressão do poder, né, da ação de Deus, né? E tudo foi criado por meio dele, né? Então, com isso, sabendo, né, um pouco mais sobre Jesus, né, a partir desses versículos, nós vamos lá para João 14, que é onde ele afirma ser o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o que estava acontecendo ali? Ele estava numa conversa com seus discípulos, né, explicando que em breve ele iria voltar para a casa do Pai, né? E que os discípulos eles conheciam, né? Eles já conheciam o caminho para onde ele ia. Só que os discípulos eles não entenderam, né? Eles não estavam entendendo, né? Essa situação dele falar que ele ia embora, que ele iria embora e que eles já conheciam o caminho, né? Então, vamos lá, peraí, eu me perdi aqui. Me achei. Bom, então, aí eles perguntam, né, como que, né, eles perguntaram, tipo, como eles poderiam saber o caminho, né, até a casa do pai. E ele afirmou, né, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Bom, agora vamos ler os versículos que estão lá em João 14, dos versículos 1 ao 10, né, vamos ler. Que dizem o seguinte: que o coração de vocês não fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu lhes diria: vou preparar moradas para vocês. E quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam sempre estar onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como então podemos saber o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, então saberiam quem é o meu Pai. Desde agora, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Você nem sabe ainda quem sou eu. Quem sou eu, Filipe? Mesmo depois de todo esse tempo que tenho estado com vocês, qualquer um que vê o Pai.
Perdão, ele fala: qualquer um que me vê, qualquer um que me vê o Pai. Portanto, como você está pedindo para ver meu Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu tenho dito não são propriamente minhas, mas do Pai que vive em mim. E ele faz a sua obra por meu intermédio. Amém? Bom, e aí foi nesse contexto que ele falou, né? Foi nessa situação que ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? E aí os discípulos se perguntaram, né? Tipo, como eles poderiam conhecer... Perdão, baralhei tudo, calma. Ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, porque os discípulos não sabiam como eles poderiam conhecer. Sendo que, na verdade, eles sabiam para onde ele iria, né? Sabiam o caminho porque eles conheciam a Jesus. E Jesus é o caminho, né? Jesus é o acesso para o Pai, né? Jesus, porque através de Jesus nós podemos ter esse acesso direto, né? Porque o pecado, ele era como uma porta que nos separava, uma porta fechada que estava entre nós e Deus, né? Só que na cruz, Jesus, ele abriu essa porta, né? Então, ele deixou o caminho aberto, né? E nós podemos nos achegar a Deus, né? Então, seguindo Jesus, né? Então, nós seguimos a Jesus, seguindo o seu caminho, né? Seguindo ele, nós teremos a vida eterna, né? Nós alcançaremos a vida eterna. Por isso também gostaria de ler com vocês Hebreus 10, do 19 ao 22, que diz o seguinte: E assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos ir diretamente até dentro do Santo dos Santos, onde Deus está. Este é o caminho novo, recém-aberto e vivificante, que Cristo nos franqueou ao rasgar a cortina, o seu corpo humano, para dar-nos acesso à presença santa de Deus. E visto que este nosso grande supremo sacerdote governa sobre a casa de Deus, entremos e vamos diretamente ao próprio Deus, com um coração sincero e confiando plenamente que ele nos receberá, porque o sangue de Cristo já foi salpicado em nós para nos purificar e porque já fomos lavados com a água pura, né? Do batismo pelo Espírito Santo. Então, com isso a gente pode ver que Jesus, né, abriu essa porta, né? Jesus é o caminho, né? Esse caminho novo, né? Até que os versículos citam, né? O caminho novo, recém-aberto, vivificante, né? Então, por meio do sacrifício de Jesus, ele rasgou, né, a cortina. E nós podemos ter acesso a Deus, nós podemos nos achegar e ter a confiança, né? Nós podemos crer que Ele nos receberá por meio do sangue de Cristo que foi salpicado em nós e nos purificou. Amém? Agora vamos falar sobre a verdade, né? Quando Jesus afirma que Ele é a verdade. Jesus, Ele é a verdade. O que significa verdade? Verdade é algo que é absoluto, que existe e que é real, né? Então, Jesus é Deus, Ele é real, Ele existe, Ele sempre existiu e sempre vai existir. Então, não existe falsidade em Deus, né? Mas existe a verdade, né? Existe a verdade que nos liberta do poder do pecado. Isso a gente vê lá em João 8, 31 e 32, que diz: E Jesus falou a estes que creram: Vocês são verdadeiramente meus seguidores, se viverem como eu digo, e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. E conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Então, pessoal, Ele é a verdade que nos liberta, porque quando nós conhecemos, quando nós temos entendimento daquilo que é verdade, nós nos libertamos daquilo que é mentira, daquilo que não convém, daquilo que não pertence a nós. Então, quando a gente acredita em Cristo,
né? E quando ele passa a ser a verdade em nossa vida, né? Ele continua sendo verdade apesar de, mesmo se as pessoas não crerem nele, ele continua sendo a verdade, né? Porém, quando nós cremos nele, né, essa verdade ela se torna cada vez mais viva na nossa vida, né? Ou seja, ela vai nos moldando, nos modificando, né? Nós nos permitimos nos parecer mais com ele. Então, isso nos liberta do pecado, né? Então, ele é a verdade, ou seja, ele é a verdade absoluta, ele é uma verdade que é imutável, ele é a verdade, ele é a verdade que nos liberta do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nossas vidas, né? Porque ele nos purificou por meio do seu sacrifício, né? A vida, né? Jesus é a vida, porque ele é a fonte de toda a vida, né? Lembra que ele é a vida que nos traz luz, né? Ele é a luz que brilha no meio da escuridão, né? E nunca a escuridão poderá apagar essa luz, né? Ela nunca vai poder vai se sobrepor à luz. A luz sempre vai estar acima da escuridão, né? Tipo assim, ela nos liberta da escuridão. A luz de Cristo, ela nos liberta do poder do pecado. E a vida em Jesus é a vida que nos ressuscita e nos permite ter a vida eterna. Então, através de Jesus, nós podemos, né, ser ressuscitados e ter a vida eterna. Isso a gente pode ver lá em João 11, versículos 25 e 26, que diz o seguinte: Jesus disse: "Sou eu que levanta os mortos e dá a eles uma nova vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra como qualquer outro, viverá novamente, porque tem a vida eterna por crer em mim, e nunca morrerá." Você crê nisso, Marta? Né? João 11, 25 e 26, né? Que é aquele momento anterior a Jesus ressuscitar Lázaro, né? E ele faz essa pergunta para Marta, porque quando ele fala: todo aquele que crê em mim, mesmo que morra como qualquer outro, viverá novamente, porque tem a vida eterna por crer em mim e nunca morrerá. Você crê nisso, Marta? Ou seja, gente, nós temos a vida eterna porque cremos nele, né? Então, vamos ser ressuscitados. Vamos ser ressuscitados porque Cristo nos deu uma nova vida, né? E todo aquele que crer nele, né, mesmo que morra, como qualquer outro, viverá novamente. Então, nós temos que crer nisso, né? Jesus é a vida, Jesus é aquele que nos tira do poder do pecado. Jesus, ele venceu a morte, porque o pecado que nos separava de Deus, trazendo a morte, não tem mais poder sobre nossa vida. Porque por meio de Jesus nós podemos ser ressuscitados e alcançar, né, e ter a vida eterna. E lá em João 10:10 também diz que a intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. Perdão, gente, foi de novo. Calma aí, João 10:10. Nossa, gente, tá difícil hoje, né? João 10:10. A intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. Minha intenção é dar a vida eterna, vida completa. Né? Então, em Jesus nós temos a vida completa, né? Nós alcançamos a vida eterna, que é algo eterno, gente, né? Não é tipo a nossa vida momentânea aqui, nada nessa vida, a não ser aquilo que se faz para Deus e por Deus, né? Que tem um valor que permaneça, é algo que não se compara com o que temos em Deus, sabe? O que nós podemos alcançar em Deus e ser em Deus. Então, é muito importante que nós saibamos que a vida está em Jesus, né? Que a vida verdadeira, que a vida que é eterna está em Jesus, né? Então, nós devemos crer nisso. E aí, outra questão que eu queria falar com vocês é o ponto quando ele fala que ninguém vê o Pai a não ser
por ele, né? E por que ele diz isso? Porque Jesus, como a gente falou no primeiro tópico, né, do caminho, Jesus é o único caminho para Deus. Não há outra maneira de se aproximar de Deus a não ser crer em Jesus, né? A não ser reconhecer o sacrifício que ele fez por cada um de nós para que pudéssemos nos libertar do poder do pecado, né? E para que nele tivéssemos vida, né? Apenas Jesus pode tirar nossos pecados, né? Então ele nos permite se achegar a Deus por causa dessa remissão de pecados que ele fez por meio da cruz. Então só Jesus pode nos dar a salvação. Isso a gente pode ver lá em Atos, no capítulo 4, né, que é Pedro que diz, que ele diz o seguinte: porque Jesus, o Messias, é aquele a quem se referem as Escrituras quando falam que uma pedra rejeitada pelos construtores que se tornou a pedra principal da esquina. Não há salvação em nenhum outro mais. Não há salvação em nenhum outro mais. Debaixo do céu inteiro não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de serem salvos. Só em Jesus alcançamos a salvação. Só em Jesus temos a salvação, né? Então, precisamos reconhecer e crer nessa salvação em Jesus, né? Naquilo que ele fez para que pudéssemos ter a vida eterna, né? Então, por meio de tudo isso que nós falamos até agora, né? Por meio disso que ele falou lá em João 14, que ele é a verdade, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos diz que temos acesso a Deus por meio dele, porque ele é Deus, nós temos acesso por meio de Jesus a Deus. Ele é real, né? Porque ele nos liberta, né? Não, calma, ele é real e pode nos libertar, né, do poder do pecado. E ele nos dá a salvação e a vida eterna. Vamos lá, recapitulando, gente, porque eu embaralhei ele, né? Ele nos dá acesso a Deus porque ele é Deus e porque, né, por meio do seu sacrifício, ele nos deu a vida eterna, né? Ele nos libertou do poder do pecado, então ele é real, ele é verdade, verdade absoluta, verdade existe, né? Ele é real, na verdade, ele sempre existiu, né? E sempre vai existir. Ele pode nos libertar, como eu já falei, e ele nos dá a salvação, né? A salvação e a vida eterna. Então, para finalizar a nossa aula, gostaria de ler com vocês 2 Coríntios 5, 14 e 15. 5, 14 e 15. Qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Visto que cremos que Cristo morreu por todos, devemos crer também que já morremos para a velha vida. Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tendo recebido a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, para agradar-se a si mesmos, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou por eles. Então, a partir do momento que cremos em Cristo, a partir do momento que reconhecemos que ele morreu por todos, né, que nós morramos para a vida velha que nós tínhamos, para tudo aquilo que amarra-nos a vida velha, né, a vida antiga, a vida que não se preocupava em agradar a Deus, e que possamos reconhecer o amor que Cristo teve por nós, né, e viver para ele, né, viver de acordo com aquilo que ele nos ensinou, né, com a sua vinda aqui, que ele nos guia, né, que nos direciona por meio do Espírito Santo. Então, que possamos ser guiados pelo Espírito e não pela carne, né, e que nós possamos reconhecer dia após dia que devemos agradar não a nós mesmos, mas a Cristo, por aquilo que ele nos fez, né, por aquilo que ele fez por nós ao se entregar na cruz, né, e nos libertar do pecado, e que essa vida aqui na terra já não é algo
já não é a única coisa que nós vemos, mas que possamos enxergar além, possamos enxergar aquilo que permaneça e buscar viver através disso, buscar aquilo que produz frutos permanentes na nossa vida, né? Porque Cristo, ele morreu por nós e novamente ressuscitou para que possamos ter vida, né? E uma vida em abundância, uma vida eterna. Amém? Livre das amarras do pecado. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Não esqueçam de não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar as programações, compartilhar este vídeo, né, para aqueles amigos que você acredita que precisam ouvir essa mensagem. E também deixar uma sugestão, um comentário aí para interagir com a gente. Amém, pessoal? Tenham uma ótima semana, um ótimo domingo, né? Não esqueçam do culto. Se você não vai presencialmente, assista, né, a transmissão. Amém? As transmissões, né, na verdade, vão ter 2 cultos esse domingo, né? Então, em nome de Jesus, se programem para estar com a gente, né? Unidos. Amém? Para louvar e engrandecer a Deus. Tenha uma ótima semana novamente, né? Tenha uma ótima semana e até mais.